Tá, você viu aí, né, a entrevista do deputado Berlong? Ele falou a questão do deputado Flávio Nogueira, né? Estava indefinido, vai ser ele o coordenador da bancada federal, por consenso entre os 8 da base. Tem informações interessantes, inclusive que a escolha feita dos 2 senadores para serem os primeiros a ocuparem cargos federais foi também um consenso da base, por isso Marcelo Castro ficou com a Codevasf e o Wellington Dias com o DENIT, e ele disse que até o final aí, durante o mês de fevereiro, pegando ali até a primeira quinzena de março, está tudo resolvido em relação aos cargos federais, porque ele disse que até mesmo o presidente Lula não definiu ainda alguns cargos importantes, então tem que esperar um pouco. E ele disse que tem 3 saídas, né? Ou vai para o sorteio, ou vai pela questão da votação, ou vai pelo entendimento, né? Exato. E ele disse que como houve entendimento por parte da bancada em relação a uma série de questões, ele disse que acredita que uma conversa resolva, e aí já chega no gabinete do ministro Padilha, já com tudo delineado, para não haver mediação e nem atraso na hora das nomeações, né? É verdade. Mas, Tássio Cruz, o seu assunto hoje é o deputado Júlio César, né? Exatamente, Douglas. Só sobre o deputado Berlong, Pois não. Eu conversei com o deputado semana passada e ele me falava sobre a reunião que ocorreu, inclusive, na casa dele, em Brasília, né, no apartamento funcional, e ele tentando ali, né, a base tentando entrar em um consenso. Como você disse, cada um puxa o critério para o seu lado, né? Quem teve mais voto acha que o mais votado tem que escolher primeiro. Quem faz parte do maior partido acha que os membros daquele partido têm que escolher primeiro. Então, aí, Douglas, cada um mudando a regra do jogo de acordo com o que mais lhe convém. Mas parece que deve chegar em breve a um consenso. Não vai ser por isso que vão brigar, vão ser por outras pautas. De forma nenhuma. Agora, falando sobre o deputado Júlio, Douglas, eu conversei hoje pela manhã com o parlamentar, o deputado Júlio César, do PSD. O parlamentar confirmou que o PSD indicará um cargo na mesa diretora da Câmara Federal, a gestão que começa no próximo biênio. Ao que tudo indica, a próxima quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deverá ser reeleito para comandar por mais 2 anos o Parlamento Federal, e o PSD, que não estava na composição que se encerra na próxima quarta-feira, já que o partido apoiou, e você deve se lembrar, a candidatura de Baleia Rossi pelo MDB, ainda em 2019, eu me lembro que Baleia Rossi veio ao Piauí, se reuniu com a bancada de apoio ao Wellington Dias, e Arthur Lira acabou vencendo a eleição, e o PSD apoiava a candidatura de Baleia Rossi, por isso não conseguiu uma indicação na mesa diretora. E agora se chegou ao acordo, ele me confirmou hoje pela manhã esse acordo com Arthur Lira, o PSD indicará uma cadeira importante nessa mesa diretora, e o nome já confirmado é o nome do deputado federal Júlio César. Depois de 3 anos, a bancada piauiense volta a ter um representante na mesa diretora. O último que participou foi o falecido deputado Assis Carvalho, no início, né, da gestão de Rodrigo Maia. Assis Carvalho era um dos suplentes e deixou essa suplência após falecer de forma trágica, e deixou essa suplência que foi ocupada por outro. O detalhe importante, Douglas, o deputado Júlio César não confirmou para mim qual quadro, né, qual será a vaga que caberá ao PSD, porém o partido pleiteia 2 vagas importantíssimas. A primeira dela é justamente a primeira vice-presidência de Arthur Lira no Parlamento Federal, e a segunda é a primeira secretaria. 2 cargos de suma importância para a mesa diretora. A secretaria é que cuida de praticamente todos os trâmites ali administrativos da Câmara Federal, e são pastas também, tanto a vice-presidência quanto a secretaria, que trará, né, para o deputado piauiense um arcabouço de indicações, trará para o deputado piauiense indicações de cargos importantes dentro da composição da Câmara, ou seja, fortalecerá ainda mais o seu grupo político. E, claro, a outra cadeira pleiteada, a vice-presidência, Douglas, na linha de sucessão para o comando da Câmara, o cargo imediato. É o primeiro vice-presidente que assume em qualquer eventual saída do presidente Arthur Lira. Lembrando, por exemplo, quando o vice
e o presidente se ausentam, quem assume a presidência da República é o presidente do Congresso, mas também o presidente da Câmara está na linha sucessória e uma eventual viagem de Arthur Lira, o que é até comum, né, em viagens internacionais do presidente da Câmara, acompanhar comissões, acompanhar também o presidente da República, o vice-presidente é que assume o comando do Legislativo Federal e controla a pauta, né, indica os projetos que serão pautados. Então o deputado Júlio César confirmou hoje de manhã para mim que ele fará parte da mesa diretora, porém não definiu qual cargo. Uma conversa já no início da próxima semana deve definir qual cadeira será ocupada pelo PSD. A gente já trouxe aqui, inclusive, a lista. A indicação é de que todos os deputados federais do Piauí votarão em Arthur Lira para presidente da Câmara na quarta-feira. Existe praticamente um consenso na Câmara Federal para que Arthur Lira esteja no comando do Legislativo. Já no Senado, existe a expectativa de que tenhamos duas candidaturas competitivas, né? Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho. Rogério Marinho representando a oposição e Rodrigo Pacheco representando a base de Lula. Dos 3 senadores piauienses, Marcelo Castro e Jussara Lima devem votar no Rodrigo Pacheco e Ciro Nogueira deve votar em Rogério Marinho. Outro ponto importante, Douglas, com essa nova acomodação, com essa nova base de apoio a Arthur Lira, que fez um acordo com o PT, fez um acordo com o PSB, partidos alinhados a Lula e de esquerda, esses partidos também terão assento nessa nova mesa diretora, que tinha uma formatação bem ligada a Bolsonaro. O vice-presidente, por exemplo, é do PL. Nós tínhamos o primeiro secretário, o deputado Luciano Bivar, do União Brasil, de Pernambuco. Então, essa composição da mesa diretora da Câmara deve mudar e devemos ter aí, então, depois de praticamente 3 anos, um piauiense voltando a ocupar uma cadeira na mesa diretora. Esse nome é do deputado federal Júlio César, já está confirmado. Só falta definir qual cadeira, qual cargo ele ocupará. O deputado Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, tem o apoio do presidente Lula para a reeleição. Exato. Do PT e de todos os partidos. Do PT e de todos os partidos da federação tem o apoio para a reeleição. O senador Rodrigo Pacheco tem um apoio do presidente Lula para a reeleição. Isso. E do PT também. E do PT também, da federação, de todos. Então a tendência é que os comandos do Senado e da Câmara continuem como estão. Exato. Não é? Rodrigo Pacheco no Senado, Arthur Lira na Câmara. Se a gente for analisar, veja a habilidade do presidente Lula, porque ele pega Rodrigo Pacheco, porque se ele lança um candidato, né, ele vai ter que brigar com Rodrigo Pacheco. Então, como ele viu já de início que Rodrigo Pacheco demonstrou, não é, uma disposição para uma aliança, né? Claro que se houve uma conversa muito longa, né, tá? Se não foi do nada, da noite para o dia, teve uma conversa. Digamos que ele demonstrou boa vontade. Boa vontade. Então tá lá. Ora, nós temos aí, vamos lá, tá? Só para a gente raciocinar aqui. Depois a gente pode até trazer isso numa tela, com calma, para a gente tentar até projetar. Mas só para... nós temos a federação, tá? É PT, PCdoB e PV. Isso. PT, PCdoB e PV. Então, o presidente Lula tem o apoio do PT, exato. Os deputados do PT, do PV... Isso, PCdoB. E PCdoB. E ele tem também os deputados do PSB, que é de Geraldo Alckmin. Exato, que alinham-se também ao PT. Tem boa parte do MDB. Praticamente o MDB quase todo. Né? Quase todo. O MDB nunca é unido, mas quase todo o MDB. Somente com Simone Tebet, ministro do Planejamento, é praticamente todo o MDB. Ele tem também agora o apoio do PSD. Do PSD, de centro. De centro. Não é? Ele tem o apoio do Solidariedade. Solidariedade, uma boa parte do União Brasil também. Uma boa parte do União Brasil. Então, quer dizer, a bancada de sustentação do presidente Lula na Câmara talvez seja maior do que ele tem imaginado antes de começar essas conversações. A votação, Douglas, da PEC da transição, que foi aprovada... Já foi um sintoma. Né? Ele conseguiu, com folgas, aprovar com mais de 30 deputados a mais do necessário, né, para aprovar uma PEC, o quórum qualificado ali de 365
deputados para se aprovar uma PEC, ele teve praticamente 390, né? 25... Só para dizer o seguinte, o Tasso falou em PEC aí, é um projeto de emenda da Constituição, é mudança na Constituição. Que é a pauta mais difícil para um presidente exatamente. Na Câmara. E detalhe, né, Tasso, ele conseguiu isso e não tinha assumido ainda. Isso, e com uma configuração antiga, né? Antiga, exatamente. A oposição, a bancada de oposição deverá ter 3 partidos primordialmente, PL, que deve ter uma parcela maior de oposicionistas, os progressistas, que é um partido que está dividido, né? Não o progressista, aí eu quero dizer, né, eu esqueci de falar, com Arthur Lira, o presidente Lula pega parte dos deputados dos progressistas, mas aí outra parte vai para a oposição, e aí tem republicanos, né, Tasso? E os republicanos fecham a trinca de oposição, que deve, Douglas, de acordo com os especialistas, eu li algumas matérias antes da gente começar, fazendo prognósticos, a oposição deve ter aproximadamente aí 90, 95 deputados, o que é um número expressivo, mas que não dá à oposição capacidade de fazer nada, de dificultar qualquer trabalho nesse início, né, Douglas? E aí, projetando aí por volta de 370, 380 deputados da base de Lula e 90 deputados praticamente de oposição, nós teríamos aí quase 100 deputados fazendo um mandato em primeiro momento independente, né? Ainda sem definir. Mas 380 aí da base do presidente, 100 independentes, 90 de oposição. Esses 100 independentes aí, é importante lembrar que por mais espinhosa que seja a pauta, o governo sempre conta com uma boa parte, os 100. Sempre. Principalmente quando é pauta propositiva, né? Propositiva, aí você tem 380, é fácil chegar a 400, bastam 20. 400 votos é voto demais na Câmara dos Deputados. É base bem sólida e tranquila. Sólida demais. E no Senado as perspectivas é que Rodrigo Pacheco tenha mais de 50 senadores a seu favor, que a base tenha basicamente mais de 50, e a oposição conta aí com 20, 25 senadores que apoiam Rogério Marinho. O que também não dá para fazer muita coisa, né, Tasso? Também não dá. Então, o início que se demonstra de cenário tranquilo e o fato curioso que eu comentava, Douglas, a bancada piauiense ocupando espaços bem representativos, né? Já tem o ministro Wellington Dias, já tem, por exemplo, Júlio César, deputado Júlio César. Falando nisso, Tasso, aí me diga uma coisa, a opinião, aí você conversou com o deputado, eu não. Não tem uma pontinha aí, quer dizer, claro, o PSD desembarcou no governo Lula, né? Está lá no governo Lula. Não tem uma pontinha aí, essa composição da mesa diretora, claro, ela é basicamente comandada pelo deputado Arthur Lira. Isso, ele escolhe. Mas aí não tem também um dedinho do presidente Lula ali? É possível, Douglas, é possível, mas é principalmente o acordo com os partidos, né? O que o PSD tem a oferecer para a eleição de Arthur Lira, ele concede os espaços, o que o PT também tem, né? Então, vai se definir o que eu conversava com o deputado Júlio, que o governo Lula não quer é a oposição, deputados que se identificam muito com a oposição em secretarias ou vice-presidências representativas, porque isso poderia trazer um embaraço. Se o amigo de casa se lembrar, por exemplo, e a gente sempre cita aqui, Rodrigo Maia deu um trabalhão para Bolsonaro no primeiro biênio de governo. Até ele formar uma base, demorasse quase metade do mandato. Demorou e era pauta-bomba quase toda semana. E aí o presidente Lula está fazendo o contrário, né? O presidente Lula já está começando com uma super base de apoio, é natural, o presidente Lula já tem essa experiência. Tássio Cruz, política do dia. Douglas, daqui a pouquinho vamos atualizar a polêmica da Assembleia Legislativa. Tem novidade importante e o deputado Franzé se pronunciou, daqui a pouquinho a gente traz. O governador disse que não tem problema. A gente trouxe aqui na quarta, né? Na quarta fala dele, não tem problema. Mas vamos acompanhar. O Tasso está lá direto na Assembleia e na Câmara. O homem tem todas as informações. Então, já nós vamos tratar... E vamos trazer também, Douglas, os detalhes da reunião de Rafael Fonteles, governadores com Lula, que acabou agora há pouco. E Rafael Fonteles defendendo com veemência o governador a reforma tributária. Que eu já disse aqui, o ministro está fazendo, Fernando Haddad, já declarou, dona Edna Maciel, que a reforma tributária será feita em 2 fases. Uma primeira fase nesse primeiro semestre, né, Tasso? Que é a fase relacionada a impostos, que já está pronta, e a segunda fase, no segundo semestre, relacionada à renda, que essa vai ser ainda amadurecida. E ninguém melhor do que o governador Rafael Fonteles para entender bem desse tema de reforma tributária.